Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Hoje eu vou fazer a correção da lista de exercícios que eu passei na última aula para vocês, para que vocês pudessem me entregar hoje. Mas hoje eu vou fazer a correção comentada dessa lista, né? Então vamos ao primeiro exercício. Número 1 nos diz assim, ó. Por que aquecedores devem ser colocados na parte inferior dos cômodos e já os aparelhos de ar-condicionado devem ser postos na parte de cima, né? Postos em cima. Bom, nós vimos na última semana, né, que as trocas de calor elas podem se dar de 3 formas diferentes, né? A gente viu que ela pode se dar por meio da condução, convecção ou irradiação, certo? Nesse caso do ar-condicionado ou do aquecedor, a gente está falando da convecção, porque a gente está falando de um meio fluido, que é o ar, né? Que a gente vai fazer a troca de ar do meio externo com o meio interno, tentando resfriar ou aquecer o ambiente que a gente se encontra. Bom, então, o aquecedor ele deve ser colocado na parte inferior do cômodo, por quê? Porque ele vai liberar ar quente, que é menos denso, e ele vai subir. O ar quente sobe por ser menos denso, já o ar frio ele desce por ser mais denso. Então, por conta desse fator, né, que o aquecedor ele serve para aquecer o ar do ambiente, então ele libera o ar quente, que ele vai ser colocado na parte inferior e ele vai subir. E com isso, por meio das correntes de convecção que vão acontecendo naquele ambiente lá, o ar frio desce, ele vai puxar o ar frio, vai tratar o ar frio e aquecê-lo e vai liberar esse ar quente. O ar quente vai subir e assim esse processo vai retomar. Agora, já o ar-condicionado ele deve ser colocado na parte superior, por quê? Porque ele vai liberar ar frio, que é mais pesado, então ele desce, e aí ele vai retirar o ar quente, né, que está subindo, ele vai retirar o ar quente, vai liberar o ar frio. Então ele vai ter esse fluxo de ar aí, o frio desce e o quente sobe. Por isso ele deve ser colocado na parte superior. Se ele fosse colocado embaixo, né, apenas uma região abaixo do cômodo que ficaria mais fria do que nos outros ambientes, tá bom? Então, o aquecedor deve ser posto na parte de baixo porque libera ar quente e esse ar quente sobe, né, espalhando pelo ambiente, e o ar condicionado deve ser colocado em cima porque ele libera ar frio e esse ar vai descendo por ser mais denso para tornar o ambiente todo, né, resfriado, tá bom? A gente vai agora para a questão número 2, né? Na questão número 2 fala assim, ó, a transmissão de calor por convecção só é possível, letra A, no vácuo? Nem é possível no vácuo, porque ela depende de meio material, e o vácuo é a ausência de meio material, então essa já está descartada. Nos sólidos, também não, porque nos sólidos eles não conseguem fazer essa corrente, esse fluxo, né, de matéria, que a gente viu que é uma definição, uma característica da convecção. Nos líquidos, sim. Nos gases também, mas na verdade ela é feita nos fluidos em geral. Então a letra E é a letra correta que engloba tanto líquidos quanto os gases, tá ok? Então a letra correta dessa número 2 é a letra E. Vamos ao número 3. A número 3 fala assim, observe as afirmações a seguir. O Sol aquece a Terra por meio de um processo de pontinho, pontinho, térmica. Gente, condução não é, convecção também não, mas porque a gente sabe o quê? Que os raios solares são raios que emitem ondas eletromagnéticas, né? E as ondas eletromagnéticas são uma característica da irradiação. Então, nessa primeira afirmativa aí, você vai ver que o correto é você colocar o Sol aquece a Terra por meio do processo de irradiação, ou também chamado de radiação térmica, tá bom? Na número 2, a gente vai ter aí informando que as panelas são feitas de metal, porque esses materiais têm maior capacidade de transmissão de calor por condução. Ele vai aquecer por meio do fogo. A gente pode ficar em dúvida nessa, porque pensa assim, o fogo é irradiação, mas não é, eu estou tratando da panela. A panela vai ser aquecida pelo fogo, mas ela vai transmitir calor ao alimento que está dentro dela por meio da condução, tá bom? Então ele conduz calor com maior facilidade por ser um meio metálico, tá? Um meio feito de metal. Então, número 2, condução. 3, nas geladeiras o congelador deve ficar na parte superior para facilitar o processo de
convecção térmica, para o ar frio fluir, o ar quente subir e aquela corrente de convecção acontecer lá dentro. Então, o correto é convecção. A gente tem a ordem correta aí na letra D de dado, porque vai ter irradiação, condução e convecção nessa ordem. Então, letra D é a opção dessa número 3. Vamos lá. Número 4. Essa número 4, a gente chegou a falar sobre ela na nossa videoaula, né? Que eu até inverti os nomes lá na videoaula e coloquei por escrito, né? Então, foi uma questão que caiu no Enem, anos anteriores, e fala assim: numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença do tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. Ou seja, o sol ele aquece os dois, tanto a água quanto a areia. Só que por que isso acontece de um aquecer mais rápido e o outro mais lentamente? Isso aí é o teor de condutividade térmica de cada um, tá? Que vai de acordo com o material, que tem a ver com o calor específico daquele material, tá? Então, ou seja, a água tem um alto calor específico, logo ela tem uma condutividade mais dificultada, tá? Para ela conduzir calor, demora muito mais tempo. Já a areia não. A areia tem um calor específico baixo, não tem muita resistência ao aquecimento ou ao resfriamento, então ela aquece e resfria com muito mais facilidade. Continuando. No local, ou seja, no solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente, então ele sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento de ar da superfície que está mais fria, que nesse caso é o mar, né, para a areia, certo? Então aí a gente tem o tipo da brisa que é considerada brisa marítima, né? À noite ocorre o processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar, de dia, por exemplo, ela leva o dia inteiro para aquecer, o fenômeno, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, que é chamado de brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Vamos lá. O ar que está sobre a água se aquece mais. Veja se não é exatamente isso que acontece. Ó. À noite, a água está mais quente do que a areia, porque ela demorou o dia inteiro para reter aquela energia. Então, à noite, a água vai estar mais quente. Já à noite, a areia também vai estar mais fria, porque ela perdeu energia com facilidade. Então, ela está fria. Então, o que vai acontecer? À noite, o mar quente vai ter um aquecimento do ar que está próximo ao mar, tá bom? E aí, o que acontece? Dando continuidade aí a opção. Ao subir, né, esse ar que está mais quente, ele deixa uma área de baixa pressão. Então, vou ter uma área de baixa pressão no ar que está próximo ao mar, que fica mais rarefeito. Então, ele mais quente, ele sobe, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Por que isso acontece? Por que essa letra A é a opção correta? Porque o ar que está próximo à areia está mais denso, então ele fica próximo da areia. Já o que está próximo do mar, ele como está mais quente, ele sobe, fica mais rarefeito e fica uma baixa pressão. Então, por diferença de pressão, ó, vai fluir o ar da areia para o mar. E aí a gente chama de brisa terrestre. Então, sem já ler as outras opções, eu sei que essa é a correta, é a letra A. Porque acontece indo de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, da areia para o mar. Tá? Nesse caso aí, a brisa terrestre, a opção correta já é a letra A, tá bom? Bom, indo para número 5, é uma outra questão que caiu também no Enem, tá? No ano de 2016. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, que são líquidos e gases, quando aquecidos sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Moral da história, o que ele está falando aí? Que quando é aquecido o ar ou um líquido, ele fica menos denso e ele sobe, tá? E por isso o ar-condicionado ficando em cima, ele consegue puxar esse fluido, esse ar, com mais facilidade. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente, ou seja, moral da história, mais pesado, desce.
A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Bom, letra A, porque porque diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Em momento algum foi dito aí que a água aí ela vai ser retirada e tal, e por esse motivo a energia, a gente sabe que o ar-condicionado tem essa propriedade, mas não é por esse o motivo que faz com que ele fique gastando menos energia. Então isso não tem a ver. Letra B, aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo? Também não tem a ver com a situação. Isso aí nesse caso aí, isso aí não vai interferir em nada o gasto energético, tá? Torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo? Também não tem a menor interferência em questão da energia. O fato dele estar tirando a umidade e jogando aquela aguinha para o lado de fora também não interfere em nada na energia elétrica, no consumo energético, né? Facilita a circulação das correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo? Sim. Se ele fosse colocado na parte de baixo, ele ia trabalhar muito mais para poder resfriar aquele ambiente. Se ele é colocado na parte de cima, vai ser mais facilitada essas correntes de convecção. Então, por isso, ele vai trabalhar menos, né? Vai exigir menos do motor e aí sim ele vai ter um menor gasto energético. Então, a letra D é a opção correta, tá? Letra E a gente já sabe que é errada também, porque diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Isso daí, na verdade, não interfere tanto, tá? Porque ambientes quentes ele vai ter essa mesma forma de transmissão de calor. Ele requer que ele esteja na parte de cima para poder puxar. Se o ambiente está quente e ele está embaixo, não vai facilitar em nada, da mesma forma, tá bom? Então, a opção correta do número 5 é a letra D. Número 6. Por que o deserto do Atacama é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, que a gente vai chamar de ASPS, e da Cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe o mecanismo de levantamento do ar necessário para a formação de nuvens e ou chuva. Gente, daí já vou dando uma parada para dizer, se ele faz um tampão no ambiente que não permite que o ar suba, né? Ele vai bater aí nesse anticiclone aí, então o que acontece? Se ele está evitando que o ar suba, ele está evitando o quê? Uma corrente de convecção. Então vamos já pegar essa dica aí, dando continuidade no texto. Nessa área há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento, por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência das ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é uma característica dos desertos. Pessoal, tem um tampão. Não sobe ar, não há formação de nuvem. Se não forma nuvem, fica aquela região totalmente exposta à incidência de raio solar. Então, ela prejudica a convecção térmica, porque não vai acontecer por conta dessa barreira, mas ela facilita a incidência de raios solares, porque se não forma nuvem, não tem nenhum mecanismo aí, nada para poder inibir essa irradiação solar. Então, vamos lá. Baseado na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de calor, é correto afirmar que o ASPS ele dificulta a convecção térmica, tá? E a escassez de nuvens na região do Atacama faz o quê? Ele favorece a irradiação de calor. Então, ou seja, a letra C é a opção dessa daí, dificulta a convecção térmica por meio do ASPS e por conta da região sem nuvem, né, favorece a irradiação de calor, tá bom? Então, temos aí a letra C como opção correta aí dessa número 6, tá? Continuando. 7. O calor é uma energia em trânsito devido à diferença de temperatura. No momento em que não existe mais essa diferença de temperatura, o calor, então, deixa de existir, né? Equilíbrio térmico não tem como, equilíbrio mesmo a temperatura, não vai fluir calor de corpo nenhum, porque estão a temperaturas iguais.
Em uma situação na qual existe uma diferença de temperatura, o calor surge e, dependendo do meio em que isso ocorre, o calor vai apresentar formas distintas para se propagar. É um resuminho sobre tudo aquilo que a gente viu sobre calor até o momento. Então agora a gente vai ver as afirmativas e vai definir se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos a elas. Primeira afirmativa. Na ausência de matéria, o calor se propaga por radiação, ondas eletromagnéticas em que a frequência do calor está numa faixa do ultravioleta. Isso aí é só uma informação a mais, mas o que ela quer dizer é o quê? O calor se propaga por radiação independente de meio material? Isso está correto, então essa é verdadeira, tá? A próxima. O calor se propaga por 3 processos: condução, onde a energia é transferida pela interação dos átomos ou moléculas, ou seja, condução precisa das moléculas vizinhas ali para estar transferindo calor, isso está certo. Convecção, onde a energia é transferida pelo transporte direto de matéria, ou seja, transporte de matéria também porque eu preciso de um meio fluido aí para isso estar acontecendo, então tá ok. E na radiação, onde a energia é transferida por meio de ondas eletromagnéticas. É isso mesmo. Ela, nesse caso aí, tá tudo correto, então é letra V, verdadeiro, tá? Terceira afirmativa. O processo de aquecimento de um fluido se dá por convecção. Por isso, a fonte de calor deve estar preferencialmente localizada na região superior deste fluido. Gente, a gente quer aquecer o fluido, né? Para aquecer o fluido, eu tenho que pegar a região onde ele está mais frio. E a região que ele está mais frio é embaixo. Então, por isso, a minha fonte de aquecimento sempre tem que estar abaixo. Por isso, gente, o fogo do fogão tem que estar com a panela, né, com o fluido lá que está dentro da panela, um líquido qualquer que a gente quer aquecer, tem que estar abaixo o fogo, né? O fogo deve estar na parte de baixo. Por quê? Porque ele vai aquecer o fundo da panela vai transferir energia para essa região de líquido e ele vai sofrer a corrente de convecção. Então, essa afirmativa aí está falsa, tá? Porque ele tem que ficar preferencialmente na região inferior do fluido, tá bom? Próxima afirmativa. Em dias frios, pássaros costumam eriçar suas penas para acumular o ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se em um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. Isso está corretíssimo, pessoal. O ar ele é um péssimo condutor de calor, ele é um isolante térmico. Então, por esse motivo, as aves elas começam a eriçar as penas, assim como a gente quando fica com frio e a gente tem os pelos, né, assim, que a gente diz que a gente está arrepiado, né? A gente tem os pelos para cima exatamente para ter uma camada de ar entre os pelos aí e fazer essa retenção, né, do calor do nosso corpo, para que a gente não troque calor do meio interno para o meio externo. E os pássaros fazem da mesma forma. Então, esse motivo aí, essa afirmativa é verdadeira, tá bom? Questão número 8. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador por um mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que a lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata? Não. Tá? Nenhum dos dois, na verdade, está mais frio. Eles têm a mesma temperatura porque estavam recebendo energia da mesma fonte. Nesse caso, aí estavam dando energia para o refrigerador da mesma maneira. Só que nesse caso aí, o que está acontecendo? A lata é um bom condutor térmico em relação à garrafa. Então, mesmo tendo o mesmo líquido no seu interior com o mesmo resfriamento, a condutividade térmica aí da lata vai ser maior. Ele vai transferir energia de uma maneira mais facilitada. E aí sua mão perde energia para a lata mais facilmente. Tá bom? Então, vamos ver aí a opção correta dessa. Ela vai falar, ó, a lata está de fato menos fria. Errado, não está menos fria, tá a mesma coisa. Letra C, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica e as sensações devem à diferença dos calores específicos. Ó, os calores específicos são até diferentes, mas a condutividade térmica não é a mesma, uma conduz melhor do que a outra. Então, aí a gente vai ter como
Opção correta, letra D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. E a sensação térmica se dá diferente, né? Devido ao fato da condutividade térmica do alumínio, né, do metal, ser maior do que a do vidro. Você perde calor mais facilmente da sua mão para a lata, mais rápido. Então, por isso você tem a sensação de que ela está mais fria, mas que na verdade não é. A realidade é a condutividade térmica que é maior. Você conduz mais facilmente energia da sua mão para a lata, tá? Devido ao material dela. Letra E está errada, então resposta é letra D. E 9, que é a última questão, né? Tá aqui abaixo. Por que aconselha-se utilizar roupas leves e de cores claras em dias quentes? Pessoal, em dias quentes, o que acontece? A incidência de ondas eletromagnéticas, né, tá bem maior, né? Nesse caso aí tem uma reflexão de ondas eletromagnéticas muito maior por conta da irradiação solar. Quando você utiliza um tecido que é mais denso, né, um tecido mais com fibras, né, que são mais entrelaçadas lá, que são coisas mais fortes, tecidos mais fortes, você retém mais a energia do seu corpo no interior. Roupas mais leves, né, com fibras mais espaçadas, vão fazer com que você libere energia com facilidade do seu corpo para o meio externo, tá bom? E as roupas, se forem claras, o que acontece? Quanto mais clara a roupa for, mais vai ser refletida a energia. Quando vierem ondas eletromagnéticas e incidirem nesse tecido, vai ser refletido e você não vai reter no seu corpo. Quanto mais escura a cor for, né, no caso, se forem claras, reflete. Se for escura, ele absorve essa energia. Se absorve essa energia, o que vai acontecer? Você vai reter mais energia no seu corpo, você vai sentir mais calor. Bom, pessoal, é isso. Muitas explicações aí. Espero que vocês tenham compreendido com facilidade. E a gente vai dando continuidade aí ao nosso estudo do calor, tá? Um beijo bem grande, fiquem com Deus.